falar a palavra de Deus e especialmente dirigida às esposas. Então, esposo, se a tua esposa não está aí ainda, dá uma chamadinha nela, pede para que ela acompanhe, porque certamente Deus tem uma palavra especial para cada esposa nesta noite. A palavra de Deus está em Provérbios, capítulo 14, verso 1, que diz assim: a Bíblia nos diz em Provérbios 14, 1: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba-a com as suas mãos. A mulher sábia, ela recebe de Deus uma sabedoria para exercer o papel de esposa, de mãe. E essa é uma tarefa, é uma missão que Deus deu à mulher. A mulher, ela tem uma missão dentro do lar. E a mulher sábia, ela protege a sua família. A mulher sábia, ela protege os seus filhos. A mulher sábia protege o seu esposo. Ela se coloca na frente como sendo uma protetora. Ela busca a Deus, ela orienta-se na palavra de Deus, ela se instrui no conselho de Deus para exercer este papel tão fundamental dentro do lar, que é ser mãe e que é ser esposa. E ela, na sua sabedoria, ela edifica a sua casa, ela não desonra os seus filhos, ela não desonra o seu esposo. Ela sabe que Deus a chamou para uma missão. E em Efésios capítulo 5, verso 22, Paulo nos fala desta missão da mulher. E ele diz assim: vós mulheres, submetei a vossos maridos como ao Senhor. E ainda em Colossenses capítulo 3, versículo 18, Paulo nos diz assim: vós mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém ao Senhor. O assunto submissão, ele é sempre tratado, às vezes ele é tratado de uma forma não muito correta ao olhar da Bíblia. Porque quando nós lemos este termo, submissão, se formos olhar no sentido pejorativo da palavra, então alguns interpretarão que a esposa é uma escrava do marido, que a esposa deve viver debaixo dos pés do marido, e não é isso. Submissão não tem absolutamente nada a ver com a escravidão, com a servidão. Pelo contrário, a submissão é uma missão sublime que Deus deu à mulher. A missão de ser aquela que estará ao lado do seu esposo para conduzir a sua família. E Paulo, ele coloca muito bem que as mulheres, elas devem ser submissas aos vossos maridos. É lamentável nós dizermos que ao outro extremo do que vem a ser a submissão, muitos também não a consideram, né? Se por um lado nós temos que considerar que a submissão não é uma escravidão, não é estar debaixo dos pés do marido, por outro lado tem alguém que simplesmente ignora esta submissão. E a nós, que somos servos de Deus, convém observarmos a palavra do Senhor. E ao observarmos a palavra de Deus, que nós vivamos conforme esta palavra. E Paulo, ao escrever esta palavra, ele sabe que este agir com sabedoria que a mulher deve ter, que está registrado na palavra do Senhor, que a mulher sábia edifica a sua casa, é um agir com submissão. A mulher que age com sabedoria dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro do seu propósito como mulher, como esposa e como a serva de Deus, ela age sabiamente. E para a mulher sábia, a submissão ao seu marido não é nada que lhe pesa, muito pelo contrário. A mulher que é sábia, ela tem o prazer de estar ao lado do seu marido, ela sente prazer em contribuir na liderança do seu esposo, ela tem prazer no sucesso, ela quer que o seu marido seja reconhecido como um grande marido.
Ela quer que o seu marido seja reconhecido como um grande pai. Ela quer que o seu marido seja reconhecido como um obreiro, como um servo de Deus, e que dirige e que governa bem a sua casa. E para isso, aquela mulher sábia, ela não sente peso algum em estar ao lado do seu esposo, desenvolvendo esta missão ao lado do seu marido. Não há traço nenhum de subestima, não há traço nenhum de desvalorização da mulher na submissão. Não, de modo algum. A mulher não é desvalorizada, a mulher não é subestimada se ela prudentemente exerce o seu papel de esposa, submissa ao seu marido, conforme nos manda a palavra do Senhor. Naturalmente que o marido deve considerar que o seu papel de líder, como nós já falamos aqui, não é um papel de autoritarismo, não é um papel de que ele é o dono da sua esposa, de modo algum, né? Muito pelo contrário, o papel do marido, o papel do líder, ele deve ser exercido em amor, como Cristo amou a sua igreja. É isso que Paulo fala aos maridos. Então, quando falamos na submissão, entendemos que a mulher tem a sua missão de estar ao lado do seu marido, e nesta missão ela terá o prazer de poder contribuir com o sucesso do seu marido, do seu esposo, do seu líder, do seu cabeça enquanto marido. Vamos adiante? Palavra de Deus em Tito, capítulo 2, versículo de número 3, mais uma recomendação importante para todas as mulheres. Diz aqui em Tito capítulo 2, verso 3, as mulheres idosas, semelhantemente, sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem aos seus maridos e filhos, a serem moderadas, castas, operosas, donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Veja o tamanho da responsabilidade que Deus atribui às mulheres, porque essa é uma atribuição de Deus. Se está na Bíblia Sagrada, não é uma orientação humana, é uma atribuição divina. Então a mulher, ela tem esta atribuição dada pelo Senhor, para que aquelas que são mais experientes, e a Bíblia aqui diz aquelas mais idosas, podemos entender como sendo aquelas mais experientes na vida conjugal, na vida a dois, no matrimônio. Então estas têm uma responsabilidade de ensinar aquelas que são mais novas, ou aquelas recém-casadas. Veja que tarefa tão importante que Deus entregou às mulheres. Ora, se Deus deu essa responsabilidade de ensinarem, é porque elas devem ter aprendido. Ninguém ensina aquilo que não aprendeu. Como alguém poderia ensinar a alguém proceder de determinado modo se ele não aprendeu como proceder daquela forma? Então, quando a Bíblia ensina às mulheres mais experientes, mais idosas, a ensinarem as mais novas, é porque nós aqui podemos presumir que elas também assim aprenderam este modo de viver, este modo de proceder. E as mulheres devem ensinar as mais novas o quê? Primeiro, amar a seus maridos, amarem a seus maridos. Nós aprendemos que a maior responsabilidade do homem no casamento é amar a sua esposa, mas o amor, ele deve ser recíproco. O amor é mútuo. O amor, ele tanto deve existir do esposo para com a sua esposa, assim como da esposa para com o seu marido. E a Bíblia recomenda então que as mulheres amem a seus maridos. E quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, procura agradar.
Quem ama, preocupa-se. Será que você, mulher, que diz amar o seu esposo, você se preocupa com o seu esposo? Você preocupa-se como ele está lidando com os problemas que ele está atravessando? Você preocupa-se com o seu bem-estar? Você preocupa-se em agradá-lo? Você cuida do seu esposo? Infelizmente, nós estamos enfrentando muitos problemas de relacionamentos, e estes problemas eles têm aumentado cada dia com mais frequência, e há relatos de maridos que eles se sentem desprezados, eles se sentem como se estivessem dentro de um ambiente, mas que não está tendo a atenção. Não que o homem, pela sua natureza, ele requeira algum tipo de atenção, de elogio. O homem, a sua natureza, diferente da mulher que é mais sentimental, mas o homem quer ser também atendido pela sua esposa. O homem quer ser também observado pela sua esposa. E nesse aspecto, este ser amado é ser cuidado. E a mulher tem esta atribuição: cuide do seu marido, ame o seu marido, procure agradar. Como uma mulher sábia, o que você pode fazer para agradar o seu esposo? Tem tantas coisas que você pode fazer para agradar o seu esposo, e você sabe como, porque nós falamos aqui do conhecimento. A esposa deve conhecer o seu marido, e ao conhecer, você saberá como agradar e como amar o seu marido. Em segundo lugar, ensina as mulheres a cuidarem daquilo que lhe é peculiar, também em relação aos filhos, amarem aos seus maridos, amarem aos seus filhos. E há uma responsabilidade muito grande dos pais, digo agora me referindo a pai e mãe, em cuidar dos seus filhos. Mas a tarefa e a responsabilidade da mãe no cuidado dos filhos é uma tarefa muito importante. É uma tarefa que toda mãe deve atentar-se para o cuidado com os seus filhos. Às vezes nós presenciamos alguns filhos, né? E nós ficamos um tanto até preocupados, porque será que aquele filho está sendo bem cuidado? Será que aquele filho que se apresenta da forma como ele está se apresentando, ele está sendo bem cuidado, está sendo bem ensinado? Às vezes as mães precisam dar um pouco de atenção a estes casos em que crianças às vezes se apresentam como se não tivessem sendo devidamente cuidadas. Ela vai para a escola, ela vai para a igreja, ela vai à rua, a um passeio, mas não está adequadamente para aquele ambiente. Então isso é um cuidado que a mãe deve ter. O filho vai para a escola, deve ir arrumado, deve ir com a sua roupa, com o seu uniforme devidamente preparado, limpo. E isto tudo é cuidado. Mas além desse cuidado, e principalmente o cuidado que se deve dar a uma criança é o amor, é o afeto, é o carinho. Quantas crianças que às vezes elas não são devidamente amadas pelos seus pais, e são crianças que vão começando a desenvolver-se, e ela se desenvolve com esse sentimento de que não está sendo amada, com esse sentimento de que só se dirigem a ela para brigar, para falar duramente. E a criança, nós sabemos que ela deve ser corrigida com sabedoria, corrigida com prudência, mas essencialmente esta criança precisa de carinho, essa criança precisa ser abraçada, essa criança precisa ser agradada, essa criança precisa um dia receber um presente, porque é uma criança. Os seus colegas lá na escola, eles às vezes dividem com esta criança
como é a sua vida dentro do seu lar, dentro da sua casa, e a sua criança, às vezes, ela fica imaginando como que seria se ela estivesse neste outro lar. Será que estamos dando a devida atenção? Será que as nossas crianças estão recebendo a atenção que lhes são peculiar? Ora, as mulheres também devem ter o cuidado de observar o comportamento dos seus filhos. Eu digo as mulheres hoje, que estamos nos referindo às esposas, mas é um papel também do marido, de observarem o comportamento dessas crianças. Elas vão se desenvolvendo e tem muitas informações. Hoje a tecnologia, o celular, é quase que inevitável que hoje uma criança a partir de 2, 3, 4 anos de idade não fique sem um aparelho celular. É quase que inevitável isso, é normal até. Mas o que as nossas crianças estão absorvendo? Quais são os conteúdos que esses aplicativos, que esses jogos no celular, que estão transmitindo às nossas crianças? Você, pai, observa isso. Você, pai, pede para ver o celular quando o seu filho está jogando. Você, mãe, você observa o conteúdo daquilo. Você já entrou lá no histórico daquilo que ele está vendo, dos vídeos que ele assiste lá no YouTube, os aplicativos que ele tem assistido? Bom, isso é uma observação importante que eu quero fazer aqui, porque as crianças, a partir daquilo que ela vai absorvendo, é que ela vai também se formando. E muitas vezes a criança começa a se envolver, com situações errôneas, e ela vai crescendo, e mais adiante o pai vai ter problemas com este filho, vai ter problemas com crianças que ainda muito cedo começam a se envolver com álcool, começam a se envolver com drogas. Ainda na adolescência ele está envolvido com situações indesejáveis aos pais. Por quê? Porque faltou um pouco de atenção dos pais para com esta criança. Então é dever das mães observarem, amarem, e esse amar é cuidar dos seus maridos, cuidar da sua esposa, e cuidar bem da sua casa, cuidar daquilo que lhe é tarefa doméstica. A mãe deve ter a preocupação de, ao enviar o filho à escola, se ele está indo bem preparado, aquela aula que ele vai ter naquele dia, o lanche que ele está levando, tudo isso é uma preocupação. Agora, em relação ao esposo, é importante também observar que a esposa deve sempre receber o esposo com carinho na sua casa, Ela deve preparar a sua casa, o ambiente, para receber o esposo. Às vezes o esposo sai para o trabalho e quando ele retorna, ele espera ser recebido pela sua esposa, talvez com uma mesa já preparada ali aguardando, talvez com uma recepção calorosa. Ele espera receber da sua esposa aquele afeto, aquele carinho, quem sabe aquele prato preferido, Você sabe qual é o prato preferido que o seu esposo gosta? Então por que não agradá-lo? Porque se você tem essa condição de agradá-lo, às vezes nós guardamos algumas situações que poderiam acontecer dentro do casal, esperando acontecer alguma ocasião especial. Não, vamos aguardar um dia especial para fazermos coisas que são às vezes pequenos detalhes, mas que você deixa passando os dias, os anos, e espera que aconteça uma ocasião especial para você fazer algo que seja importante para o teu casamento. Não espere a ocasião especial é hoje, que você está me assistindo. A ocasião especial é agora. A ocasião especial para você fazer um jantar para o seu marido é hoje. Sabe aqueles talheres que você está guardando lá há anos? Sabe aquele jogo de pratos, de copos que você guarda há tantos anos esperando uma ocasião especial? Será que o seu marido, um jantar por esses dias que você faça para o seu marido,
para os seus filhos, para tirar aquele jogo de jantar que está guardado desde que você se casou, e olha que você já está indo quase que para as bodas de prata, hein? E ainda está lá guardado porque você está esperando uma ocasião especial. Gente, nós precisamos valorizar a nossa família e entender que cada encontro da nossa família, cada dia que nós nos sentamos ao redor da mesa com a nossa família, é uma ocasião especial, é um dia especial. Que dia especial você está aguardando, mais especial do que este? De poder olhar ao seu lado e ver este teu filho crescendo, este menino se tornando homem, esta mocinha agora mulher. Você teve o prazer, você chorou com ela no dia que ela anunciou que agora era uma mulher. Que prazer maior você pode ter na sua vida? Então precisamos valorizar isto, precisamos reconhecer isto. E a esposa, ela prudentemente, ela vai observar na sua casa que a felicidade está nestas coisas mínimas, está nesses detalhes que às vezes deixamos passar despercebido. Então descubra, mulher, o que o seu marido gosta de fazer, qual é o hobby dele, o que ele gosta de fazer, e faça junto com ele. Se ele quer ir fazer um passeio, uma aventura, é isso que ele gosta, vai junto com ele. Seja a companheira dele, seja a aventureira com ele. Às vezes deixamos passar despercebidos coisas que poderiam nos ligar mais um ao outro, nos unir mais um ao outro. Então, quando ele precisa de alguém para determinado assunto, não é com você que ele pode contar. Por quê? Porque não é contigo que ele não pode contar. Você deve ser a primeira opção quando ele pensar em fazer qualquer coisa. Você deve sempre estar ao lado dele. E zele pelas coisas do seu marido. Muitas vezes há esposas que ela desfruta daquilo que é do seu marido, porque não é mais do marido, agora é de ambos. Não existe mais o meu celular, o meu notebook, o meu carro. Não, quando casamos, então passamos a deixar este pronome meu e passamos a utilizar o nosso. Agora é o nosso aparelho celular, é o nosso veículo, é o nossa casa, é o nosso tudo. Em tudo que fizermos, nós devemos utilizar o pronome nosso. Agora, muitas vezes o marido, ele não se importa, naturalmente, que a mulher use o carro, ele entrega a chave do carro, mas quando o carro volta, aí volta uma negação. A roda está riscada, o para-choque está riscado, o vidro está trincado. Meu Deus, o que aconteceu? Foi só um pouco de falta de zelo. Então zele daquilo que pertence, do patrimônio que pertence ao casal. Zele disso, porque vocês conquistaram com muito trabalho, com muito suor. Então valoriza isto. E é dever também das mulheres cuidar bem da sua casa. E esse dever da mulher é um trabalho especial da mulher. Não é uma escravidão, jamais. Uma mulher que tem prazer no seu lar, uma esposa que tem prazer na sua família, em servir a sua família, nunca vai ser para ela uma escravidão cuidar da sua casa. Pelo contrário, ela faz com prazer, ela faz sorridente, ela faz com alegria. A menos que você tenha uma condição de ter uma empregada doméstica, glória a Deus, isso é uma bênção na sua vida. Mas você pode dedicar-se às atividades diárias com prazer, porque quando Paulo ensinou, o apóstolo Tito ensinou, ele estava ensinando que as mulheres devem ser castas, operosas ou boas donas de casa. Então é uma missão especial da mulher, é uma tarefa especial da mulher ser uma boa dona de casa. A mulher, como esposa, não pode ser
desleixada, não pode ser preguiçosa, não pode abandonar o seu ofício. Não, muito pelo contrário, ela deve ser casta, ela deve ser dedicada, ela deve ser uma boa dona de casa. E como uma boa dona de casa, arrume bem a sua casa, cuide da sua casa, cuide da limpeza da sua casa, cuide de arrumar o quarto, cuide de forrar a cama, cuide de colocar as coisas no seu devido lugar. Às vezes acontece uma verdadeira bagunça, se é assim que podemos falar, dentro de algumas casas. O banheiro parece que é o quarto parece que é a cozinha parece que é a sala. Então fica aquela bagunça generalizada. E talvez você não saiba, mas tem muitos esposos que ele se incomoda muito de estar dentro de casa com esta bagunça generalizada dentro da sua casa. O marido, ele quer voltar para a sua casa, ele quer sentir-se bem dentro da sua casa, e este ambiente, a mulher tem toda a condição. Deus deu à mulher toda esta graça, toda esta sabedoria de preparar este ambiente doméstico, porque assim Deus a capacitou. Falando um pouco mais sobre a importância da mulher neste convívio com o seu marido, não podemos nos esquecer de falar do respeito. E o respeito, eu falei a mesma palavra quando me referi aqui aos maridos. Também a mulher deve respeitar o seu marido. E aqui entra então o respeito dentro da submissão, porque a mulher, se ela é submissa ao seu marido, se ela está desenvolvendo uma missão ao lado do seu marido, se ela obedece à liderança do seu marido, ela vai respeitar o seu marido. Infelizmente, tem esposas que não respeitam o seu marido. E olha, é muito difícil para alguém conviver com alguém que não lhe respeita. É muito difícil, às vezes, a liberdade ou a libertinagem, ela se excede e queima a fase do respeito, queima o limite do respeito, e nós temos que ter muito cuidado entre o que é liberdade e entre o que é falta de respeito. E tem muitas esposas, estou me referindo às esposas, que se dirigem aos seus esposos com falta de respeito, e quando acaba o respeito, perde-se uma das colunas fundamentais do casamento. O respeito é uma das colunas fundamentais do casamento. Quando acaba o respeito, este casamento está muito fadado ao fracasso. E aí acaba o respeito, então surgem os palavrões, a pessoa não respeita mais o outro, então ele usa palavrões, ele pronuncia xingamentos, ele fala palavras obscenas, ele fala palavras de baixo calão, ele usa de expressões que vão humilhar o outro, porque acabou o respeito. Como que você se dirige ao seu marido? Como que você trata o seu marido? Eu não estou aqui dizendo, embora é a palavra de Deus quem diz, mas eu não estou aqui nem me referindo ao tratamento que Sara dava ao seu esposo Abraão. Sara falava com Abraão como seu senhor. Eu não estou aqui dizendo que a irmã deva chamar o marido de seu senhor, embora a Bíblia diga isto, mas que se trate com respeito, que se trate com o devido respeito que o seu marido requer, para que haja um relacionamento sadio, para que haja um relacionamento amadurecido. Não falar mentiras, não falar ofensas. A esposa, ela deve medir as palavras ao se dirigir ao seu marido. Às vezes fala palavrões ou chama a atenção do marido com palavras duras na frente das pessoas. Às vezes fala palavras que são até humilhantes
Eu já vi, às vezes, esposa se dirigindo ao marido: olha, aqui está essa besta quadrada. O que é isso? Esta anta. Meu Deus do céu. Esposa, não faça isso. Você está humilhando o seu esposo. E ele pode sentir-se ofendido. Ele pode sentir a sua própria honra ferida. E você sabe que o marido com a honra ferida, depois, para você consertar, isto vai te dar um trabalho. Isso vai te dar um trabalho, porque você faltou com respeito. E se os filhos, então, observam o tratamento da mãe, que chama o marido de besta quadrada, de anta, que tipo de tratamento os filhos terão com o pai? Eles também, provavelmente, não irão respeitar o pai. Eles vão querer falar com o pai da mesma forma que a mãe está falando desrespeitosamente com o seu marido. Vamos mais adiante. 3 palavrinhas que eu quero que você guarde, porque isso vai valer para a sua vida inteira: amor, perdão e diálogo. Guarda essas 3 palavras. Eu não vou aqui detalhar todas elas, o tempo nosso não é muito longo, eu não quero ser cansativo, mas eu quero que você guarde isto. 3 palavras: amor, perdão e diálogo. Essas 3 palavras são suficientes. Elas são os ingredientes para a solução de quaisquer desavenças dentro de um casamento. Eu disse quaisquer desavenças. Você pode resolver com estas 3 palavras: amor, perdão e diálogo. Por que, pastor, quaisquer desavenças? Porque se o problema estiver relacionado com a falta de entendimento ou os desentendimentos, você vai dialogar. E quando se dialoga, sempre se chega a um entendimento. Se o problema for a ofensa de um para com o outro, então entra o perdão. E o perdão, ele vai transformar o seu casamento. E o amor é o dom supremo de Deus. Onde há amor, não há ódio. Onde há amor, tudo se dá em perfeita harmonia. Guarda isso em nome de Jesus para a sua vida. Porque muitas vezes o que acontece é que em alguns casamentos alguém fica buscando o culpado. Alguém busca quem foi o culpado. Eu vou descobrir quem foi o culpado. Ele corre para entender qual é a culpa um do outro naquele problema. Não busque o culpado. Não queira entender quem foi o culpado, de onde que se originou essa desavença. Não busque a razão. Em segundo lugar, primeiro, não busque quem é o culpado. Coloca uma pedra em cima disso aí. Perdoa e amém, está resolvido. Segundo lugar, não busque a razão. Ah, mas eu tenho razão. A razão está comigo. Sabe, por que você quer descobrir a razão? E se você descobrir que você tem razão, o que você vai fazer com a sua razão? Você vai se divorciar do seu marido porque você tem razão? Ei, mulher, se você descobrir que aquilo que você imaginava do seu esposo é verdade, se você imaginar que aquilo que você tinha uma desconfiança de 15 anos atrás, agora você chegou à verdade, olha, realmente eu tenho razão. O que você vai fazer com a sua razão? Você vai chegar para o teu esposo e vai falar: eu tenho razão, estou indo embora. Perdoa o seu esposo. Olha, muitas vezes nós devemos abrir mão da nossa razão para o bem de uma causa maior. Nós devemos abrir mão do nosso direito para o bem de uma causa maior. Então não busque a razão, busque o objetivo final do seu casamento, que é a felicidade. Não é isso que você busca para o seu casamento? Ou você busca provar alguma coisa? Ou você busca provar que você está certa? Não, eu não disse que eu estou certo, eu não disse que ele fez tal coisa. E daí? E daí que você tem razão? Não busque a razão, busque o objetivo final do teu casamento, que é a felicidade. Esquece aquilo que ficou para trás. Esquece aquilo que aconteceu. Não importa quem foi o culpado. Não importa se a culpa foi sua, não importa se a culpa foi do seu esposo, o que importa é que vocês olhem para frente e sejam felizes
daqui para frente, apagando tudo aquilo que ficou e não voltando a citar casos já que foram sepultados lá no passado. Esquece, está encerrado, está sepultado. Olha para frente, olha que agora você tem filhos, olha que agora as coisas mudaram, olha que agora o seu marido está diferente, olha que agora o seu marido é uma outra pessoa. Por que você vai ficar a vida inteira remoendo aquilo que já está resolvido? Olha para frente. Vamos adiante. É importante para a esposa ela saber, dentro desta questão do respeito, não discutir na frente de outras pessoas, muito menos falar gritando com o seu marido. Há esposas que ela chama a atenção do marido na frente de outras pessoas. Há esposas que chama a atenção do marido como ela sendo a cabeça. Ela já demonstra na frente das outras pessoas. Não é nem só dentro de casa, não. Na frente de outras pessoas ela quer mandar. Ela quer ser o sargentão. Quem manda aqui sou eu. E aí o marido é aquele tipo que diz que quem fala mais alto na casa dele é ele, que quando ela diz, vai fazer, ele diz, já vou, ele fala mais alto. Mas não é nesse sentido que o marido deve falar mais alto. Esposa, seja prudente no tratamento com seu esposo, respeite a presença de outras pessoas, não exponha o seu marido, não denigre a imagem do seu marido, zele pela imagem do seu marido. Muito se vê discussões por coisas banais nos casamentos. Muitos problemas que surgem, que chegam até os gabinetes pastorais, muitas vezes não são problemas gravíssimos, não é uma traição, não são situações do dia a dia que vão se agravando, problemas banais que se discute hoje, se discute amanhã, se discute depois e nunca se resolve. Pelo amor de Deus, é hora de dar um basta nisso. Pelo amor de Deus, é hora de resolver isso de uma vez por todas. É hora de parar com isso, com essas picuinhas. É hora de parar com essas coisinhas tão insignificantes, tão desprezíveis, que está prejudicando o seu casamento. Dá um basta nisso hoje, esposa. Dá esse prazer para o seu esposo, de ele não te ver mais falar daquele assunto que ele já não aguenta mais. Ele já não suporta mais tantas vezes se tocar no mesmo assunto, se bater na mesma tecla. Então, vira essa página hoje, em nome de Jesus. Vamos adiante. Esposa, você se cuida para o seu esposo? Olha, porque eu vou falar algo muito sério aqui. Muitas esposas, elas se preocupam em se apresentar bem quando vão ao trabalho, elas se preocupam em se apresentar bem quando vão à igreja, elas se preocupam em se apresentar bem perante a sociedade, mas para o seu esposo não, já estou casada mesmo, está tudo bem. Já estamos casados e está uma maravilha, ótimo, que bom que está uma maravilha, mas preocupe-se com isso, cuide-se para o seu esposo, se apresente bem para o seu esposo, cuide do seu corpo para o seu esposo, cuide da sua aparência, mulher, para o seu esposo. Ah não, mas para o meu esposo não há mais sentido eu fazer isso. Não há mais razão, já passou a fase do namoro, já passou a fase do noivado, agora, olha, isso é algo muito importante, porque quando nós observamos esse comportamento às vezes que a pessoa julga que não precisa mais se preocupar, isso é algo muito preocupante dentro de um casamento. Então, a esposa deve se cuidar para o seu esposo, ela deve cuidar do seu corpo, deve cuidar da sua mente, ela deve cuidar do seu espírito, ela deve procurar estar bem, para transformar aquele ambiente
no ambiente bem, estar bem fisicamente, saudável. Dirija-se ocasionalmente ao seu médico, vá até o médico, faça lá os exames periódicos, cuide da sua saúde mental, veja se você está bem mentalmente, se não está esgotada, se não está estressada. Cuide-se para que o ambiente se torne um ambiente saudável. Mas há esposas que elas não se preocupam com isso. Ela acha que a vida dela é aquela rotina e ela não precisa fazer mais nada. Cuidado com isso. Isso pode causar sérios problemas dentro de um relacionamento. Aí vem aquele período que toda mulher adora, não é verdade? TPM, tensão pré-menstrual, e vem todos os meses. Mas a mulher precisa saber lidar com isso, para que isso não se transforme num monstro, uma coisa que é normal, e o marido deve compreender a sua mulher nesse período. É importante observarmos aqui alguns dos principais sintomas que ocorrem nesse período, como o nervosismo, a irritabilidade, a baixa autoestima, alguns casos até de depressão, distúrbios do sono, ansiedade, raiva. Tudo isso são sintomas da tensão pré-menstrual. E isso é algo absolutamente normal. E isso está relacionado aos hormônios da mulher. Em alguns casos, a necessidade até de um acompanhamento médico, quando se tem situações em que a TPM é muito severa. Então aconselha-se a mulher procurar um médico para ter um acompanhamento, há medicamentos, há instruções, enfim, médicas que vão auxiliar nesse período, para que o casamento não se transforme num ambiente de guerra durante um período que é absolutamente normal na vida de uma mulher. E o marido, o que deve fazer? O marido deve orar mais nesse tempo, e deve ser mais prudente, e deve compreender a sua esposa e ter cumplicidade, né? Bom, vamos mais adiante. A mulher deve cuidar do seu próprio corpo. E quando nós falamos que a mulher deve cuidar do seu próprio corpo, estamos falando de problemas de rotina, de situações do dia a dia, situações rotineiras que muitas vezes, para algumas, não são todas, algumas deixam passar isso despercebido, como se não tivesse relevância para um casamento sadio, para um relacionamento sadio. Porque às vezes a pessoa se preocupa quando sai de casa, mas quando está dentro das quatro paredes, aí não tem problema nenhum. Mas não é assim. A esposa precisa ter o cuidado de higiene pessoal, o cuidado com o cabelo, né? Às vezes se apresenta de uma forma que, meu Deus do céu, a roupa como se apresenta, o calçado, enfim, qualquer tipo de necessidade, higiene pessoal, deve sempre estar atento para essas coisas. Elas são importantes e elas podem causar no relacionamento um certo desgaste também. Veja que quando não se está preocupado com essas coisas, às vezes a mulher também não está preocupada com a sua autoestima. Ela começa a achar que a vida dela não tem sentido, ela começa a achar que o casamento é uma mesmice, ela começa a achar que o casamento não vale a pena, casou errado, ela começa a imaginar um monte de coisa. Por quê? Porque a sua autoestima está baixa. Mulher, levanta esta tua autoestima, você é digna, ame-se do jeito que você é, ame o seu corpo como Deus te fez, ame o seu cabelo como Deus te fez. Já vi pessoas que elas se sentem inferiorizadas, um sentimento de inferioridade terrível.
uma coisa terrível. Ela se olha no espelho e se odeia. Ela diz: eu odeio meu cabelo, eu odeio minha boca, eu odeio meus lábios, eu odeio meu nariz. Você se odeia tanto por quê, filha? Deus te fez assim e foi a melhor forma que Deus achou de te fazer, perfeita. Eleve esta autoestima. Você é digna de ter pessoas boas ao teu lado, sim. Você é digna de desfrutar as bênçãos de Deus, sim. Você é digna de ter um casamento feliz, sim. Você é digna de ter filhos na faculdade, sim. Por que agora ficar se humilhando, se sentindo menosprezada? Sabe, não olhe, não fique se importando para o que as pessoas dizem de você. Ah, porque fulano mora em tal lugar, não pode ter um carro. E daí, quem falou isso? Ah, porque fulano mora em tal lugar, o filho não pode ser um doutor, um médico, um engenheiro, um arquiteto, um advogado. Quem disse isso? É para isso que você está batalhando na vida, é para isso que você dá um duro terrível na sua vida, é para a conquista. Levante essa cabeça, mulher. Levanta essa cabeça, eleva a tua autoestima, olha para a dignidade que vem da vida, da parte de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Eu estou caminhando aqui para o término, e hoje que é esse nosso último encontro, né? Estamos finalizando aqui o mês de julho, e era o nosso propósito falarmos aqui às famílias, durante estas sextas-feiras do mês de julho. Hoje é a última sexta-feira, mas eu quero finalizar trazendo aqui algo muito importante para você, que você precisa ter orgulho daquilo que Deus te deu. A sua família deve ser um motivo de orgulho. O teu marido, seja ele rico, pobre, bonito ou lindo, não sei, porque não tem gente feia, não é verdade? Feio é aos olhos de alguém que está olhando, mas aos teus olhos esse homem é o homem mais bonito da terra. Então, orgulhe-se dele, orgulhe-se dos seus filhos, tenha o orgulho de ser a rainha do seu lar, tenha o orgulho de ser essa mãe defensora, essa mãe cuidadora, e não importa o que digam ao teu respeito, não importa como que as pessoas te julgam, como que as pessoas te veem, não importa, não fique preocupada com isso. Olha para o trabalho de excelência que você está fazendo dentro da tua família. Olha que mudança que aconteceu na vida do teu esposo depois que você se casou com ele. Você lembra como ele era? Olha o que vocês conquistaram juntos durante esse tempo. Antes, esse camarada aí, tudo que ele pegava, ele gastava. Depois que você colocou ele na linha, hoje vocês são prósperos. A bênção de Deus, orgulha-se disso. Louve a Deus por isso. Então, devemos ter esse cuidado para não deixar cair a autoestima, né? Como dizem por aí, especialmente as mulheres pregadoras, levanta a cabeça que é para a coroa não cair, não é verdade? Então, erga a cabeça, mulher, você é a rainha do seu lar, vai para frente, vai adiante, autoestima, continua lidando com essa família abençoada que Deus te deu, e Deus vai te dar graça, Deus vai te dar a plena condição de você conduzir este propósito de Deus na sua família. Preste atenção numa coisa que é muito perigosa no casamento, e eu não poderia deixar de falar isso, porque eu procurei aqui citar alguns pontos, porque é uma infinidade, né? Eu confesso que durante estes últimos dias eu sempre gostei de falar para a família, e nesses últimos dias eu tenho me dedicado bastante aos estudos a esse respeito, e peguei aqui alguns dos pontos principais que surgem de problemas dentro das famílias, e um deles é os ciúmes. Os ciúmes têm causado muita destruição, tem levado muitos casamentos à beira do precipício, e estes ciúmes muitas vezes eles são sem razão nenhuma, sem sentido nenhum, ele não tem fundamento nenhum. Esse é o pior, é aquele ciúme que não tem razão para se ter ciúme, não tem motivo que fundamente esse ciúme, e vem aquela desconfiança, aquele sentimento de que sempre
o marido está tentando fazer alguma coisa. Mulher, se liberta disso em nome de Jesus. Se liberta desse sentimento maligno em nome de Jesus. Se liberta disso hoje. Abandone esse ciúme. Seu marido sai para trabalhar, quando volta você tem que fazer uma vistoria no celular dele. Seu marido atrasou 5 minutos porque o chefe pediu para que ele ficasse até mais tarde no serviço e você liga a cada 5 minutos. Daqui a pouco você vai mandar instalar um rastreador no seu marido. Vai mandar abrir uma parte dele, enfia um rastreador lá dentro. Você 24 horas está acompanhando cada passo do seu marido. Você confia no seu marido? Você acha que o seu marido seria capaz de trair você, de trair a sua confiança? Olha, se você tem estado nessa situação, nessa condição, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito mau, esse espírito maligno que tem rondado o seu casamento. E estes ciúmes vão desaparecer da sua vida em nome de Jesus. E marido, você que tem dado motivos para sua esposa ficar enciumada, cuide-se, trate de respeitar a sua motivo nenhum para que a sua esposa venha nutrir este sentimento maligno dos ciúmes. Pois bem, na última sexta-feira, nós encerramos aqui a live da última sexta-feira, e eu disse que existem muitas viúvas de marido vivo. Não é uma frase minha, é um ditado popular. Existem muitas viúvas de maridos vivos. Mas hoje eu quero fazer uma pergunta para as esposas. Mas você, esposa, o que você tem feito para que o seu marido não seja um viúvo de um marido vivo, uma viúva de um marido vivo? O que você tem feito para isso? O que você tem feito pelo seu casamento, além de apontar os erros do teu marido, os defeitos do teu marido, as desavenças que têm ocorrido, que você tem apontado? O que mais que você tem feito? Quanto você tem buscado se aconselhar? Quanto você tem buscado ser orientada por Deus, pela palavra, pelo seu pastor, para melhorar o seu casamento? Quanto que você tem investido no seu casamento? Quanto que você tem se dedicado a gastar pensando em como melhorar, em como trabalhar melhor dentro da sua própria casa? Será que você realmente tem feito isso? Se você acha que o seu marido é um morto-vivo, será que não existe uma parcela de culpa em você, esposa? Será que seu marido está um morto-vivo e você não tem uma parcela de culpa nisso? Será que nessa situação que o seu marido foi parar, será que esse interesse que ele perdeu pelo casamento, será que você não tem uma parcela de culpa nisso? Olha, eu quero dirigir-me aqui às mulheres que estão me assistindo, e as mulheres, elas são muito mais sensíveis do que os homens. Talvez numa outra série de estudos que nós formos falar da família, possamos aqui falar das diferenças entre o esposo, a esposa, o comportamento, a natureza de um, a natureza do outro, talvez em outra ocasião, porque hoje o tema para as mulheres não me permitirá falar deste assunto, e o tempo também não. Mas eu quero dirigir-me aqui a algumas mulheres que agora estão me assistindo, e que você, mulher, que é mais sensível e que zela muito mais pelo casamento, historicamente as mulheres batalham muito mais pelo casamento do que os homens, e elas ficam tão estressadas quando não dá mais, que elas são as que mais tomam a atitude de se separar, divorciar. 75% dos divórcios são impetrados pelas mulheres, são requeridos pelas mulheres. Sabia disso?
75. Mas a mulher, ela faz muito mais esforço em manter o casamento do que o homem. O homem dá muito mais ocasião para um divórcio do que a mulher. Nos casos de infidelidade conjugal, está muito mais relacionado com os homens. Mas a mulher, quando ela diz chega, é porque chega mesmo. É porque ela diz acabou, não tem mais recurso, nada mais eu posso fazer. Aí ela toma uma atitude e ela vai avante. Ela diz, olha, chega, agora vou parar com esse casamento. E então ela toma uma atitude. E 75% das mulheres são as que tomam a iniciativa pelo divórcio. Eu não sei como que está hoje a tua situação. Não sei, mulher, como está hoje o teu casamento. Não sei como está hoje o relacionamento com o teu esposo, com os teus filhos. Mas eu quero trazer uma palavra, não minha, mas da parte de Deus. Que se tem passado pela sua cabeça o divórcio, a separação, em nome de Jesus, hoje mude este pensamento. Creia que Deus é poderoso para restaurar o seu casamento. Talvez na oportunidade vindoura que falaremos sobre este tema, possamos falar dos efeitos que é um divórcio, a miséria, a desgraça que um divórcio causa em uma família. Filhos são totalmente desnorteados. O desenvolvimento desses filhos ficam comprometidos, dependendo da idade em que se está se formando o caráter, entre 2, 3 anos, na fase do ID, do psique, enfim, entra um pouco mais na parte de psicologia, mas as crianças são as que mais sofrem com o divórcio. Você já pensou o que será dessa tua criança, desse teu filho? Olha, tira isso da tua mente. Em nome de Jesus, salva o teu casamento hoje. Em nome de Jesus. Veja no seu marido o que mudou nele. Você diz, mas meu marido, pastor, mudou da noite para o dia. Mas em que o teu marido mudou? Você já tentou descobrir em que ele mudou? Descobriu? Mas por que ele mudou? Por que ele mudou? Você já tentou refletir sobre isso? Olha, às vezes a mudança passa por você, mulher. A mudança do marido passa por você. Então, agora vocês precisam trabalhar juntos. Agora vocês precisam abraçar este propósito juntos de se reconstituir este casamento, de se reabilitar este casamento, de se fortalecer este casamento. E isso é uma tarefa que ambos precisam fazer juntos. Procure entender quais são os motivos dele. Seja compreensiva. Como eu disse, o tripé: amor, diálogo e perdão. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, quero orar por você agora. Pai querido, em nome de Jesus, falamos a tua palavra e a instrução do Senhor para este casamento. Que o Senhor, através do teu Espírito, possa trabalhar em cada coração, abençoando, restaurando, dando vitória, Senhor. Este casamento que está enfrentando lutas, crises, conflitos, agora no nome de Jesus eu abençoo, Senhor, para que haja paz, para que haja alegria, para que haja a virtude do Senhor neste casamento e a tua bênção repouse, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.